Capítulo 34, Exercícios e Problemas. Exercício 68. A figura P3468 representa a diferença de potencial através de um indutor de 50 mH. Em T igual a zero, a corrente no indutor vale 0,2 amperes. Desenhe um gráfico que represente a corrente no indutor desde T igual a zero até T igual a 40 milissegundos. Bem, se nós temos a informação da diferença de potencial no indutor, automaticamente temos a informação da variação da corrente, e não do valor dela a cada instante. Por isso, a necessidade de saber a corrente em T igual a zero. Foi exatamente a informação que foi dada no texto, que em T igual a zero a corrente é 0,2 amperes. Mas nós sabemos que a diferença de potencial no indutor é L dI dt. Se temos a diferença de potencial a cada instante, então nós temos a variação da corrente a cada instante. A diferença de potencial negativa significa a queda do potencial. A queda do potencial significa que a corrente está aumentando. A diferença de potencial positiva significa o aumento do potencial nos extremos do indutor. Isso quer dizer que a corrente está diminuindo. A gente pode ver isso se nós desenharmos o indutor desta forma e colocarmos a corrente da esquerda para a direita, desse jeito. Se a corrente aumenta, a polarização da diferença de potencial é contra o aumento da corrente. Contra o aumento da corrente significa que o potencial maior fica na esquerda, o potencial menor fica na direita, contra o sentido da corrente, levando em consideração o sentido da corrente. Se a corrente estiver diminuindo, essa polarização inverte. Isso é, nós vamos ter potencial menor do lado esquerdo e potencial maior do lado direito. E a gente vai considerar aí que o potencial está aumentando, isso é, a diferença de potencial é positiva. Dessa forma, na faixa de tempo entre 0 e 10 milissegundos, certo? Nessa faixa, a nossa diferença de potencial é de menos 1 volt. Bom, se a diferença de potencial é menos 1 volt, significa que o nosso dI dt, que é a diferença de potencial no indutor sobre a indutância, é mais 1 volt dividido por a indutância, que é 50 mH. 50 vezes 10 a menos 3, isso é 10 a 3 dividido por 50, que é 20 amperes por segundo, é a variação da nossa corrente nessa faixa. Se a corrente inicial era de 0,2 amperes, em 10 milissegundos, a corrente, no caso a corrente, vai variar de 0,2 amperes até 20 amperes por milissegundo, significa 0,02 amperes por milissegundo. Em 10 milissegundos, ele vai variar 0,2 amperes. Isso aqui é a mesma coisa que 0,02 amperes por milissegundo. E em 10 milissegundos ele varia 0,2 amperes. Então vai 0,2 para 0,4 amperes. A nossa corrente vai variar. Muito bem, na segunda faixa, que é entre 10 milissegundos e 20 milissegundos, a diferença de potencial no indutor é zero. Se a diferença de potencial no indutor é zero, significa que o nosso dI dt é zero. Se o dI dt é zero, a corrente permanece constante, 0,40 amperes nessa faixa. Entre 20 e 30 milissegundos, a diferença de potencial é positiva, significa que o nosso dI dt é negativo, significa que a corrente está diminuindo. E o nosso dI dt fica, então, menos 2 volts dividido por 50 milissegundos. Isso significa 40 amperes por segundo, ou 0,04 amperes por milissegundo.
Muito bem, entre 20 e 30 milissegundos significa que a corrente que era 0,4, em 10 milissegundos ele diminui outros 0,4, quer dizer que a corrente vai de 0,4 amperes até 0. De 30 a 40 milissegundos, a diferença de potencial novamente é 0. Significa que o nosso dI/dt novamente é 0. Significa que a corrente permanece constante. Como ela é 0 no início, continua 0 o tempo todo. Muito bem, então o nosso gráfico fica da seguinte forma. Corrente em amperes e tempo em milissegundos. As faixas são de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. De 0 a 10, ele varia de 0,2 a 0,4 amperes. De 10 a 20, nós já vimos que o dI/dt, quer dizer, a corrente não varia, significa que ele permanece constante em 0,4 amperes. Entre 20 e 30, ele passa a variar a 0,04 amperes, só que negativo, só que diminuindo. Então vai diminuir em 0,4, quer dizer, passa de 0,4 para 0. E entre 30 e 40, novamente o dI/dt é 0, a corrente não varia, então permanece 0 entre 30 e 40. Esse, então, é o gráfico da nossa corrente em função do tempo, levando em consideração a diferença de potencial no indutor. É isso.